E hoje, como prometido, a aula é sobre os clássicos, né, do terror, gênero de terror, né, literatura de terror. Aí aqui a temática é que o medo é o seu melhor companheiro. Eu fui uma vez numa palestra, né, num evento em que só tinha filme de terror, achei muito interessante esse título. A emoção da humanidade, né, mais antiga e mais forte é o medo. É um tipo de medo mais antigo e mais poderoso, é o medo do desconhecido. Então, isso foi uma temática para a gente durante algum tempo, sobre como o medo está presente em muitas das nossas histórias, né? Então, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, clássica, né? Que são duas questões que a gente precisa considerar. Como alguém pode ficar apavorado sobre algo que não existe, né? Essa é uma questão a ser levantada nessa aula. E por que alguém se interessaria pelo horror, uma vez que ficar horrorizado, né, sentir o terror, é algo tão desagradável? Parece que é um vício, né? Vitória, você gosta de filme de terror? Ou gosta de histórias de terror? Você sente medo ou não? Você leva de boa? Eu levo de boa. Leva de boa. E você, Juliana? Você gosta de histórias de terror? Sim, gosto muito. Qual a história que você mais gosta? E Tia Coisa me assombrou muito, porque eu assisti Tia Coisa, o 1 e o 2, quando eu era um pouquinho menor. Então, agora eu não tenho mais medo de assistir esses coisas. Então, o que eu mais fiquei com medo foi o Tia Coisa, 1 e 2. É mesmo? Eu também gosto de literatura de terror, mas eu gostava mais na idade de vocês, confesso. Agora eu tô ficando velha, tô ficando assim um pouco enferrujada. Eu já não gosto de levar tanto susto. Eu gosto de suspense, mas terror, assim como It, a coisa, não. Deixa muito assustada. Vamos lá, espelhando o nosso medo. Então, um dos motivos aqui, tentando responder aquela questão, é que o medo que a gente vê na TV acaba espelhando o nosso medo. E é uma forma também de a gente jogar para fora aquilo que a gente está sentindo. Então, a literatura de terror trabalha muito com isso, né? E a gente se identifica muito, porque é um momento que a gente pode estar numa história de perigo, vamos dizer assim, sem necessariamente estar no perigo, né? Às vezes você vê um filme de assassinato, você fica naquela tensão, mas você sabe que aquilo ali não é real, você sabe que as pessoas não estão morrendo, você sabe que aquele ator não é um assassino, que tudo ali é um jogo, é uma brincadeira, né? E a possibilidade de você vivenciar aquilo é só mesmo através de um filme que fala sobre aquilo, porque estar naquele lugar com certeza deve ser muito difícil. No horror, as respostas emocionais do público correm paralela às emoções dos personagens, ou seja, da mesma forma que ele está sendo, em alguns filmes, que é um mistério para o personagem, que ele está levando susto ou que ele está sofrendo algum tipo de pressão, o público também sente, né? Aí vem aquele momento em que a gente sente uma emoção muito forte, né, no suspense, e de repente ela vem e alivia, ou seja, trabalha a nossa adrenalina, a gente fica muito, né, muito agitada e de repente aquilo ali acalma. Então esse contraste é que faz com que a gente, de uma certa forma, trabalhe não só a emoção, mas essa sensação, né? A dopamina é muito importante para o cérebro. Por isso que as pessoas gostam tanto, porque de uma certa forma essa tensão distrai, relaxa outras problemáticas que você possa ter na vida, né? Ver se tem um outro problema, não necessariamente relacionado à morte, mas é muito complicado para você, como questões financeiras, separação, ou um estresse, né? Trabalhado todo dia, cansado, enfim. É uma forma. E é esse efeito, né, que as pessoas aí vem aqui seguindo um efeito espelho, que faz com que o gênero de terror seja um dos gêneros assim, querido, né? O queridinho de todo mundo. A necessidade da função fantástica reside na faculdade que tem o imaginário de ultrapassar a temporalidade e a morte. Então, essa frase aqui é um dos escritores do terror, e o que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, que essa função fantástica, essa fantasia, de uma certa forma, o horror trabalha muito com elementos que não há explicação,
ele consegue fazer com que você pense fora de um tempo e também seja também aquela resposta para a morte, né? Para onde eu vou, né? O que eu, né? Como é que é isso, o pós-morte, né? Então, trabalha muito nesse campo da morte e o tempo. Então, tem os subgêneros. Os subgêneros são abaixo do gênero. Tem um gênero maior, vamos dizer assim, o pai de todos, o que impera, que é a fantasia. E abaixo da fantasia, ele agrega esses mais 3 gêneros, que é o terror, horror e ficção científica. Eu gosto mais da ficção científica. Confesso que eu gosto muito dessa coisa que mistura mistério, coisa em Marte, alienígena. Acho bem interessante, porque trabalha outras questões e acaba trazendo. A gente fica imaginando assim, será que a gente não está vivendo isso, né? Algumas questões do passado, né? Quando é que o homem ia imaginar que ele ia conseguir botar no ar uma máquina mais pesada do que um passarinho? Então, um ponto comum desses 3 gêneros é que as histórias são criadas a partir do imaginário, apresentando geralmente elementos fantásticos ou sobrenaturais. Lembrando que, quando você começa uma história, a partir de uma história, você começa a catar coisas que já existiam, né? O escritor nunca começa uma história do nada. Não existe como começar do nada. Sempre vai haver uma forma de... que você sempre vai existir uma pesquisa, né? E essa pesquisa está ali dentro ou do mito, né? Dentro da cultura, dentro de uma lenda, dentro do folclore daquela comunidade, uma história, um mistério, uma relação, um fenômeno da natureza. Então, os elementos do imaginário trabalham com aquilo que existe de uma certa forma já dentro da sociedade. Vocês viram A Casa Monstro? Vocês conhecem essa história? Eu já vi. Bem legal, né? É um gênero Sim. de terror, mas é um filme infantil, então assim, não é aquela coisa para botar medo, mas Mas tem um suspensezinho. contei um pouquinho a história. Você sabe Um pouco. Eu sei que eu não lembro o nome do senhor que mora nessa casa. Mas a esposa dele morreu, aí ele já tinha casa e a esposa dele morreu. Aí depois disso meio que a casa ficou assombrada. E toda noite ela faz esse treco aí que ela vira um monstro, praticamente. Ela vira um monstro. Aí eu tenho... o que eu me lembro da história, né? É que esse menino... sempre tem criança assim, em casa abandonada, sempre tem aquele mistério das crianças de achar que aquela casa é um monstro, né? Tem um momento que eu fico pensando se não é também um pouco da fantasia. Agora, o que eu acho interessante nessa história é que ele é agarrado à casa, né? Ele é aquele velho agarrado àquelas lembranças, porque a casa representa essa mulher, né? Porque quando ele meio que faz as pazes com essa relação dele com a casa, porque ele tem apego pela casa, porque a casa faz ele lembrar da esposa dele que morreu, meio que essa casa sossega, né? No final da história a gente percebe isso. Então, é que tem uma liçãozinha de moral, né? De mostrar que, olha, não fique apegada a coisas materiais ou a coisas que isso não faz até mal, né? Não vai fazer a pessoa voltar. Ou se volta, acaba se tornando um monstro, né? Esse pensamento. E ele é uma pessoa bacana, mas aí passa a ser aquele vizinho chato. Até que o momento a casa engole. Essa questão da casa engolir eles é uma metáfora para dizer que tudo aquilo que ele está apegado, de uma certa forma, está tragando as coisas boas da vida dele, né? Literalmente. Existe uma diferença entre terror e horror. Dentro do terror existem várias densidades de terror, né? Mas o que é terror segundo alguns autores, né? O terror seria uma expectativa, tá? Então ele trabalha com a expectativa que ele causa dentro do leitor. Aí está dizendo aqui um pouco sobre o que ele representa, especialmente pelo escritor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, a gente vai ver mais lá à frente sobre esse escritor. Então ele trabalha o suspense, a expectativa, trabalha o emocional. É aquela hora em que você está sentado gritando assim pro personagem, olha para trás, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente leva um susto danado e não é nada. Ou seja, você está só trabalhando a imaginação.
trabalha muito a música aqui. A atmosfera é de natureza psicológica, relacionando-se à ansiedade. A ansiedade é essa sensação de que algo vai acontecer e no final não acontece nada. É só imaginação mesmo. O medo do terror provém do sentimento de medo e expectativa que precede a experiência horrível, ou seja, algum tipo de trauma, né? Aconteceu aquilo. Geralmente, quando a gente fica naquela expectativa, somente filmes assim de terror, que o cara chega e dá uma machadada assim na pessoa, se o assassino já fez aquilo em algum momento no filme, toda vez que tiver aquela mesma situação, a gente vai ficar imaginando, aquilo ali vai acontecer de novo. Então, a gente trabalha também muito trauma. E o horror mesmo, que seria a coisa mais densa, provém do sentimento de repulsa. Então, ele tem que criar algumas relações assim, de nojo, né? É aquele sangue escorrendo, o cérebro saindo. É mais do estilo os mortos-vivos, né? Aqueles bichos te mordendo, te comendo ali, você vendo aquela situação e você tendo vontade de vomitar. Ou como é que é? Daquela menina que vira a cabeça e começa a vomitar, do padre, como é que é? O exorcismo. O exorcista, né? Você leva o maior susto, né? É aquela nojo, aquele sentimento horroroso. Então, o horror, ele é mais explícito, vamos dizer assim. Ele é mais... Você está vendo o horror acontecer. O suspense não. O suspense, você sabe que está acontecendo e às vezes a câmera vira para o outro lado. Aí você imagina o que está acontecendo, mas você não sabe o que está acontecendo. A sensação que você tem depois de chegar a uma realidade terrível, experimentar uma ocorrência profundamente desagradável. Gera o sentimento de susto e choque. Ele é mais explícito. Eu gosto do horror mais comportado. Esse Edgar Allan Poe, que está aqui com um dos poemas mais conhecidos, mais aclamados, que é o Corvo. Aí vem dizendo aqui, o enigmático olhar de Edgar Poe parece habitar todas as suas obras. Nascido em Boston, no dia 19 de janeiro de 1809, Poe viveu com uma família de atores. Ele perdeu sua mãe apenas com 13 anos, foi adotado por um casal de Richmond e, ao longo da vida, escreveu inúmeros contos de poesia, tornando-se um dos maiores nomes da literatura gótica. Poe, né? Ele teve que lidar com a morte muito pequenininho, né? 3 anos de idade, a mãe morreu de tuberculose. Era muito comum, nesse período, 1800, 1809, as pessoas morrerem de tuberculose. Não tinha ainda tratamento. Era uma praga igual essa praga que a gente tem agora. A pessoa pegava tuberculose, fatalmente ela morria. Não sei se... Acho que a gente tem vacina quando a gente nasce, tratamento, e tem uns tratamentos mais avançados. Ainda se morre de tuberculose, se não tratar, morre. Mas não era como antigamente, né? E outra coisa que depois ele casou com uma menina e ela morreu também novinha. Então ele teve assim um extremo, né, na vida dele, muito muito pequeno. Ele presencia a morte da mãe e quando ele chega na vida adulta ele presencia a morte da esposa. Então eu acho que ele acaba tendo essa relação muito próxima com a morte e essa reflexão com a morte, e os contos dele reflete essa angústia, provavelmente uma forma dele expulsar esses demônios. Os contos, ele tem muito conto, tá? Só trouxe esses 4 porque são os que eu mais gosto. O Assassinato da Rua Morgue, não gosto mais do Coração Delator, A Queda da Casa de Usher e O Gato Preto. Alguém já conhece esses contos, Juliana? Não, tia. Tá. Para quem assim, não gosta, ainda está iniciando, não tem muita paciência com o livro, começar com os contos é muito bom, porque são curtos, né? 3, 4, no máximo 4, 5 páginas, e você pega uma história bem bacana. E é bem divertido. Coração Delator é assim, é a história de um cara que ele é cismado com o olho de um velhinho. Ele mora numa casa, tem um velhinho, e ele é meio perturbado, ele é meio fissurado, obcecado pelo olho daquele senhor. Toda noite ele vai lá, abre a porta e fica planejando como é que ele vai matar aquele senhor, aquele olho que incomoda. Aí tem um dia que ele vai lá e mata o senhorzinho do olho que perturbava ele. Percebe que o personagem já tem um distúrbio, né? Porque ele cisma com o olho do velho. E como ele é meticuloso, porque ele vai todas as noites pensando em matar o velho. Tá, ele mata. Aí o velho some e tal, e a polícia resolve bater alguém denuncia
que há um grito, né, na noite, os policiais vão lá na casa verificar se está tudo dando normalidade. E aí ele recebe policial, super tranquilo, não aconteceu nada, e fulano viajou, não sei o quê. Aí o policial fica ali olhando para ele. Posso ver? Olha pela casa, vê que a casa está normal. E aí, no final, os policiais vai e falam assim, não, tudo bem, boa noite, vamos embora e tal. Só que aí, nesse momento, a culpa dele começa a bater no imaginário dele. E aí ele começa a escutar um som de um coração, batendo fortemente. E cada vez mais forte. E quando fica insuportável, ele confessa. Ou seja, os policiais já estavam quase indo embora, ele confessa desesperadamente aonde ele botou o corpo do velho. E aí por isso que se chama coração delator, que é a culpa, ele é tomado de uma culpa. A queda da casa do Usher, o amigo vai visitar um outro amigo numa casa, um casarão enorme, muito elegante, e ele percebe, aí ele vai perguntar, cadê sua irmã, não sei o quê, a sua irmã? Aí o cara diz que viajou e tal, não sei o quê, mas era mentira, ele tinha preso a irmã, prendido a irmã no porão. É mais do que um porão, era um negócio de parede. Antigamente fazia muito, algumas casas tinham esconderijo subterrâneo, era como se fosse uma catacumba. E aí no final ele acaba descobrindo que o cara emparedou a própria irmã. E ela, a irmã de noite, vem assombrar todo mundo. O Gato Preto é o que eu mais gosto. O Gato Preto é a história de um senhor que é um conto, esse aqui também é rapidinho. Ele gostava de animais, era um bom homem, só que ele começa a entrar na bebedeira. No que ele começa a entrar na bebedeira, ele começa a se irmar com os animais. Aí ele chega numa noite bêbado e vai pegar o gato. O gato, os animais, eles pressentem, né, que alguma coisa está errada com os humanos. O gato dá uma arranhada nele. Quando o gato dá uma arranhada nele, ele fica com raiva, pega o canivete e tira um olho do gato. E aí vai dormir. Só que aí o gato, depois que ele arrancou o olho, né? Os animais têm memória e ele começa a fugir dele da casa. E o gato era, tipo, muito amigo dele. E aí o gato começa a fugir dele, fugir. E aí outro dia ele chega mais bêbado e de vingança, porque está sendo rejeitado pelo próprio gato, ele enforca o gato. Aí tudo bem. Quando chega no outro dia, o gato aparece, vivinho da Silva. E aí começam os horrores, que eu não lembro totalmente. Não sei se o gato... começa os horrores e aí depois ele mata a mulher também, bêbado. Mas a violência dele vão ficando cada vez mais tensa. Depois ele empareda a mulher e, no final, ele é preso, ele é denunciado. Tem aqui o Corvo do Simpson. Aí depois vocês veem outro link que é o poema do Corvo. Tá bem. E aí, o que vocês acharam aí? É uma adaptação, na verdade, não é bem o texto, né? O segundo que é o texto, mas como ele tem 10 minutos e é bem, bem longo, vou deixar para vocês lá no grupo para vocês assistirem. E é interessante que é uma história de terror, mas é feito em poema, então tem verso, né? O Nunca Mais, o Nada Mais, tudo isso é para dar ritmo e sonoridade. E aí, Vitória, o que você achou da história? Gostou do Corvo? Tem um filme baseado no Corvo, né? Gostei. O Bem nome do legal. filme é O Corvo mesmo? Não, é o nome do poema, é O Corvo, mas existe o filme O Corvo, provavelmente baseado no Corvo, né? De Edgar Allan Poe. E Juliana, gostou? Pelo fato de ter sido feito nos Simpsons, eu achei um pouco exagerado. Sim, eu vou botar lá no grupo a outra versão. Assiste outra versão. Ou na hora do intervalo. Vou botar aqui na hora do intervalo você assiste a outra versão. Que o Simpsons é mais infantil, né? Então, assim, não podia pegar muito pesada. Vou botar aqui, ó. Aí na hora do intervalo, quando for 10 horas, você dá uma assistida lá para você ver. É bem interessante a história do Corvo, né? Tem a ver com ele tá ali sozinho no quarto, né? Na biblioteca, não sei, acho que é na biblioteca. E ele começa a escutar um barulho de porta, né? Isso é muito, muito típico de medo quando tá sozinho assim, aí de repente, sabe, a gente escuta barulho do nada. E aí e aquele barulho começa a insistir, vai ficando cada vez mais denso, e aquilo dali vai criando um clima, vai criando um suspense,
para ele, e você vê que ele tem uma certa adoração por um quadro de uma senhora que é a esposa dele que morreu. Então, tudo bate ali, né? Lembra um pouquinho também essa relação da Casa Monstro, né? Que tem uma relação com a morte da mulher. Então ele fica ali meio que conversando com o quadro, meio relembrando, e de repente começa a vir um susto. E esse corvo vai entrar na metade da história conversando com ele, só que ele só diz nunca mais. E ele vai ficando irritado com o corvo. E aí, antes mesmo de Sherlock Holmes e Hércules, eu não sei se é Poirot ou Poirot, Poe escreveu a primeira história moderna de detetive. A primeira aparição do detetive Auguste Dupin, criado por Poe, foi em 1841. Então, ele cria um personagem que é um detetive. Então, já inicia assim, uns contos, uma história a partir do detetive bem antes de Sherlock Holmes e esse outro da Agatha Christie. E ele aparece em 3 histórias: o assassinato da Rua Monk, o mistério de Marie Roger e a carta roubada. Tá? O Dupin não é de fato um detetive profissional, e as suas motivações mudam ao longo da história. Ele investiga os assassinatos da Rua Monk por diversão e para provar a inocência de um homem que foi acusado injustamente, não aceitando recompensa. Em cartas roubadas, Dupin sai propositalmente em busca de recompensa. Aí ele passa a ter uma outra característica, né? Então, um dos personagens inspirado nessa primeira história, né, de detetive, né? Os detetives são muito específicos, eles têm características muito fixas, né? São sempre muito inteligentes, muito curiosos, são lord, que é uma das características dos europeus, né? De ser tá vendo aqui na foto, um distinto senhor ali, e você vê que os outros personagens estão ali meio como vassalo, subserviência, né? E ele é um cara muito culto, até porque tem essa questão da investigação, de ficar ligado nos pequenos detalhes. Então, tem particularidades muito interessantes do personagem detetive. Elementar, meu caro Watson, foi uma frase que virou um jargão de Sherlock Holmes, né? Elementar, ele quer dizer é óbvio, é claro. Tipo, quando ele conseguia resolver os casos, ou quando ele falava alguma coisa, eu acho que foi fulano, e aí o Watson ficava, mas como é que você sabe disso? E eu não sei. Aí ele meio que tirava, assim, uma ondinha com o Watson, falando, elementar, tipo assim, você é muito... isso é tão óbvio, como é que você não viu? É mais ou menos isso, né? Quando você usa esse jargão elementar, minha cara querida, é tipo assim, como é que você não percebeu isso? Eu percebi, é tão óbvio. Mas não era óbvio, não. Era óbvio para ele, que era um detetive brilhante, inteligentíssimo, conseguia fazer deduções muito precisas. Então, a figura de Sherlock Holmes é esse cara aqui, ó. Você já deve ter visto algum filme de Sherlock Holmes, tem muitas versões. Esse chapéuzinho, ali uma lupazinha, o cachimbo e esse casaco, porque a região desse detetive é uma região sempre muito fria. Holmes é um homem da ciência, da razão, não muito afeito às emoções, ou seja, é um cara frio, articulado, apesar de demonstrar um lado mais humanizado, mas de qualquer maneira ele não... Até porque para ele investigar uma morte lá, ver vestígio, né, no cadáver, ele tem que segurar as emoções. Então, ele é frio, ele olha detalhadamente com um olhar que um ser humano normal não conseguiria. Eu, por exemplo, não conseguiria nunca trabalhar nessa função, porque eu jamais ia ficar ali querendo olhar o corpo de alguém morto, jamais. Mas nos filmes tipo CSI, né, os detetives, né, os investigadores são obrigados a ter esse olhar frio. Silêncio dos Inocentes, quando a detetive que está iniciando o seu trabalho naquela área, ela tem muita dificuldade de olhar para aqueles corpos. Ela dá uma certa assim, respirada funda, segura a emoção, bota uma espécie de remédio aqui para não sentir tanto cheiro do defunto, né? Porque é um cheiro insuportável, e olha assim com olhar, tenta olhar com um olhar bem frio, embora toda a imagem choque ela de uma certa forma. O Dr. Watts é seu assessor, igualmente conhecido por todos, especialmente pela frase que se tornou mundialmente conhecida, elementar, meu caro Watts. Então, a gente
A gente sabe que existe o Watson por esse jargão, repetida exaustivamente por Sherlock Holmes. O Watson é um aprendiz, então ele é um detetive mais antigo, né? Ele é um mestre, ele é um mentor, enquanto o Watson é um cara que está entrando, está começando, está tentando aprender, né, as artes do detetive, e ele fica ali tentando acompanhar a genialidade do seu mestre. A característica do Holmes é que ele atua de forma genial, quase como um computador, radicalmente avançado no campo criminal. Ele decifra crimes como nenhum outro, né? Então ele é tipo assim, na história, ele é a pessoa mais indicada, não existe outra, para resolver a questão. Vitória, você já viu, você gosta ou já assistiu algum filme de Sherlock Holmes? Vou mostrar aqui 2 tipos, se bem que tem várias versões, esse daqui é até com Homem de Ferro. Eu acho que eu já assisti, sim. Não lembro Já viu? da história, mas eu acho que eu já assisti. Tem uma nova versão aí na Netflix do Sherlock Holmes e tem uma versão feminina, que é a Nola Holmes. Juliana, você já viu algum desses 2 aqui? Sim, Já? Qual que você viu aqui? eu vi o da menina, esse daqui. Enola? Enola. Gostou? Sim, sim. Ela traz todas as características do detetive, né? Ela sabe lutar. Conta um pouco dela aí para mim. Ela ensinou a mãe dela ensinou tudo para ela, mas é que teve um dia que a mãe dela sumiu. A mãe dela simplesmente sumiu. E quem teve que cuidar dela eram os 2 irmãos dela. Um era o Sherlock Holmes, o detetive, e outro era um malvado aí, o irmão dela, um malvado. Que é irmão, mas eu também não lembro o nome, não. Eu também não lembro, não. Aí ela fez uma aventura com um príncipe, da idade dela mais ou menos, e ela descobriu o que o irmão queria descobrir antes antes dele. Legal. É porque já faz muito tempo que eu não vejo esse filme, então eu não sei. Eu não vi a série toda, não, mas essa daqui do lado direito, não, esquerda, é a mãe, some, né? Ensina tudo a ela, assim, além de literatura, né? Ela é muito culta, né? Tem uma biblioteca enorme, química e luta, né? Esgrima, né? Que é uma luta considerada assim de lore, de melee, vamos dizer assim, de gente muito fina, muito granfina. Tem essas pompas também, né? Você vê aqui que a roupa deles, do João, é muito bem apessoada, né? Muito bem trabalhada. Só que eles trazem uma versão feminina. Essa daqui é a mesma que fez Stranger Things, dos anos 80, só quando ela era mais novinha, agora ela crescia e está nesse outro papel. Interessante desse filme é que o filme é contado sob perspectiva de primeira pessoa. É ela que conta a história, você reparou isso? Que é ela que vai narrando? Sim, eu percebi isso. Tem hora que é até um pouco chata, não gosto. Tem hora que ela fica interferindo muito na narrativa. É a narrativa do eu aqui, né? Agora tem um outro também na Netflix. Gente, parece até que eu trabalho para Netflix. Eu não trabalho para Netflix, tá? Mas é que acaba se tornando sucesso. E como eles estão fazendo muitas adaptações, é interessante, porque são adaptações baseadas em clássicos. Esse aqui, o Lupin, parece que assim, bateu o recorde de audiência na Netflix. Acho que é um filme francês. Lupin conta a história de Assane Diop, ou Marsaia, que eu acho que é o nome do ator, um jovem muito inteligente, homem negro. Contudo, Diop planeja se vingar de uma rica e importante família de Paris que há 25 anos foi responsável por destruir com sua vida. Isso pois seu pai foi injustamente acusado por esta família por um crime que nunca cometeu. Na prisão, não aguentando a humilhação pelo qual estava passando, ele então comete suicídio. Por conseguinte, né, Diop, então, que já havia perdido a sua mãe quando mais novo, se vê pobre sem ninguém no mundo. A única herança deixada pelo seu amado pai é um livro que conta as aventuras de Arsène Lupin. No entanto, o menino acaba sendo ajudado por um misterioso beneficiário que lhe garante o futuro. Então, ele fica fissurado, né, sobre Arsène Lupin, que, na verdade, ele não é um detetive, mas um ilusionista, um cara que consegue... É um criminoso, então é um anti-herói que consegue se livrar de todos os problemas, de todas as acusações de forma bem mágica. E aí tem uma relação com... Não chega a ser o detetive, mas você percebe que ele tem o mesmo enredo, voltando aqui,
que o primeiro detetive do Edgar Allan Poe, porque ele que investiga, o nome é até parecido, é Dupin. Esse ele fala Lupin. O nome é Auguste Dupin, francês. É francês. Então, Auguste Dupin, ele não é detetive, mas ele começa a investigar. A motivação dele, de investigação, é que ele quer ajudar uma pessoa que foi injustamente condenada, né? Acusado de alguma coisa que ele não cometeu. Então, ele corre atrás para ajudar esse homem, ele vai investigar para ajudar essa pessoa. E o Lupin também traz essa coincidência, né? Dele... Só que nesse caso é mais denso porque é o filho que vai buscar justiça para o pai. Então, o filme começa muito bem. Alguém viu esse filme aqui? Não. Eu ainda não vi, não, mas eu quero ver. Então não vou contar muito sobre ele, mas é interessante. Começa com a história de roubar que é um cordão muito caro de uma família. Vejam, bem interessante. Tem ali uns absurdos, tem umas mágicas, um ilusionismo. Agora, percebam, gente, que a narrativa desses dois personagens, que é interessante, é que esse detetive é um homem negro, como protagonista, né? Um homem negro, inteligente, cheio de... Um homem negro, inteligente, rico, embora tenha sido pobre, ele no filme ele vai retornar para ele fazer o ilusionismo dele. Ele é rico, conta com alguns amigos, com os aliados. A mesma história também que Enola, né? Traz aqui uma certa representatividade feminina nas histórias, e aqui a representatividade das pessoas negras. Então, assim, a narrativa hoje, né? Essa é um pouco do senso comum, como fazer o médico que ele carrega uma doença como... Ai, meu Deus, minha mente está bem fraquinha hoje. O Médico Negro, que eu já falei do filme do Jefferson D. M8, quando a morte socorre a vida. Tem o médico que é muçulmano nos Estados Unidos, que é bem interessante, porque todo mundo só vê os muçulmanos como terroristas. Tem aquele médico que tem a doença, como é que é? Não é Alzheimer, não, autista. Ele é autista. E aí, como autista, ele tem a dificuldade de se relacionar com as pessoas. Tem um problema cognitivo, mas isso não impede de ser um brilhante médico. Então, tentando aí quebrar um pouco os estigmas. Agatha Christie, a rainha do crime. Gente, quando eu era pequena, li muito livro de Agatha Christie. Agatha Christie, 1890 a 1976, foi uma escritora inglesa que criou Hercule Poirot, não sei se é Poirot, um detetive belga, Jack Sparrow. Acho que Jack Sparrow. Hercule Poirot e Jack Sparrow são a mesma pronúncia. Um detetive belga que aparece em 33 de suas obras e tornou-se mais célebre ficção policial. Agatha foi a maior escritora policial de todos os tempos. Escreveu 93 livros e 17 peças teatrais. Ela foi de uma família rica, aprendeu piano e canto, então era uma pessoa que tinha dinheiro, condições para estudo, ainda mais nessa época, né? Uma mulher estudando nessa época tinha que ser gente muito rica, porque lembrando que não era permitido, não era dado oportunidade para a mulher estudar. Em 1917, atua como enfermeira na Inglaterra, aceita o desafio da irmã, Madia, de escrever uma história policial em que o leitor não pudesse descobrir a identidade do assassino antes do final da trama. Então, o filme de Agatha Christie, não sei se vocês já leram, alguém aqui já leu Agatha Christie? Eu não. Não? Juliana, já leu algum livro? Mas aí depois... Tem um que vocês devem conhecer muito, que é o assassinato no Expresso do Oriente. Tem um filme que está baseado nele também na Netflix, do assassinato. Tem um dele, tem uma versão nova dele, e tem um filme que conta a história de um trem que fica rodando o mundo inteiro e acontece várias coisas. Queria falar alguma coisa, Vitória? Não, esbarrei o dedo. Tá. Então, na Agatha Christie é bem interessante também, um detetive extremamente inteligente, capaz de solucionar crimes. Ele está numa embarcação e nessa embarcação acontece um assassinato. E ali cria-se, como eles estão no meio de uma viagem, o dono do trem, vamos dizer assim, pede para que ele solucione o crime antes mesmo dele chegar a uma determinada estação. E aí todo mundo fica como suspeito.
Quem usou muito essa técnica, a novela usou muito essa técnica, né? De um assassinato. Eu não sei se é Aguinaldo Silva, não sei qual é o escritor de novela, que gosta muito de trazer. Tem sempre um assassinato na novela dele e se torna um mistério. E aí a gente fica, uma hora a gente pensa que é um, uma hora a gente pensa que é outro. Essa narrativa da gente ficar toda hora trocando de suspeito, que vai descobrindo, né? O detetive vai descobrindo as pessoas que teriam motivo para matar. No começo todo mundo é inocente, depois a gente começa a desconfiar de todo mundo. E no final sempre é o mordomo que a gente brincava. É sempre o personagem que a gente nem imaginava que fosse, por uns motivos bem interessantes. Essas narrativas assim, de Agatha Christie, eu já vi uma história, uma entrevista que ela conta, que a primeira coisa que ela sempre determinava na história dela era o final. Por que era importante? Porque como ela ia deixar muitas pistas, ela já tinha que definir desde já quem era o assassino e por que ele matou. Era a primeira coisa. Tinha um assassinato, mas o mais importante para ela era deixar registrado o assassino e por que ele assassinou a pessoa. E aí, porque não são assassinos profissionais, são pessoas que são levadas a assinar por algum motivo que a gente só vai descobrir no final. Nesse tipo de história, a gente vai acompanhando de forma bem interessante, porque a gente vai descobrindo, a partir da leitura, quem são os assassinos ou vão se desvendando as histórias que a gente não sabia. Então, a gente está dentro da mesma perspectiva que o detetive. A gente descobre quando ele descobre. E aí aguça a nossa curiosidade. E quando ele fica em dúvida, a gente fica em dúvida. Mas quando ele tem a certeza, é ótimo. Eu já tentei ler o final do livro e ir para trás, mas não dá certo não. Tem que acompanhar. Isso é uma técnica. Vamos falar mais desse daqui e depois a gente vai dar um tempinho. O Hercule Poirot, Jack Sparrow, eu lembro daqui que é a mesma pronúncia. Nasceu na Bélgica, sempre impecável, vestido. Ele mede 1,66, 1,66 m de altura, então ele é baixinho. Tem a cabeça em formato oval, olhos verdes e é um grande respeitoso bigode. Então, ele tem uma característica física, né? Bem interessante. Ele não é muito alto, né? Tem essa meio pansudinho. Ele não é modesto, né? Ele sabe do seu talento, brilhantismo, e se gaba disso. Então, é uma pessoa, assim, de uma certa forma, um pouco detestável. O nosso personagem aqui também, de Agatha Christie, Hércules. Ah, tá, foi o Hércules e o nosso outro amigo, Sherlock Holmes. Me fugiu o nome aqui. Também tem essa relação de ser pedante, né? Eles são pedantes, não são personagens assim, humildezinho. Ah, não, não, eles são, é isso mesmo, eu sou brilhante, eu sou maravilhoso, entendeu? Eu sou a última Coca-Cola do universo e por isso que vocês me querem. Todos eles têm essa característica. Ele é metódico, ou seja, eles são bem calculistas e dedutivos, né? Esse personagem já foi interpretado por vários atores na telona, e o mais conhecido é o Assassinato do Expresso Oriente de 2001, eu acho que é com Johnny Depp, se não me engano. Deixa eu pensar que eu ia falar mais sobre ele. Ah, tá, sim, porque quando eu fiz essa pesquisa, depois quando eu fui dormir, eu me lembrei de um personagem que é baseado, não sei se vocês já viram, mas que é comédia, que é a Pantera Cor-de-Rosa. Vitória, você já viu a Pantera Cor-de-Rosa? Já. Que tem aquele Uhum. Cara, é baseado nesse personagem aqui do Hércules de Agatha Christie, só que de uma forma bem cômica, entendeu? Então ele, na verdade, ele não é um bom, ele não é inteligente, ele é burro pra caramba, né? Isso. Como é que é, Vitória, a Pantera? Você lembra? Realmente, ele não é muito inteligente, mas as trapalhadas dele, de certa forma, sempre dão certo para ele. Sim, ele não é nada inteligente, ele é super desastrado. Toda vez que ele vai investigar alguma coisa, ele acaba com todas as provas, mas no final ele consegue descobrir quem é. A gente chama isso de narrativa herói por acidente, ou a jornada do idiota, que as pessoas vão... É muito comum na comédia. O personagem principal, o protagonista, ele vai sendo levado pela história. Ele não toma grandes decisões, ele não é corajoso, nada. Ele, de repente, está numa situação e ele se vê obrigado a fazer, ele vai fazendo de forma atrapalhada e vai dando certo, e vai dando
e tudo bem, tudo certo, a gente morre de rir, porque é muito engraçado. Então, a Pantera Cor-de-Rosa é parecido até com esse aqui. Parecido, não, é inspirado nesse personagem. Só que o que o outro autor fez inspirado? Em vez de fazer uma coisa assim, ele é super, ele é inteligente, não, ele é muito burro, ele é muito idiota, entendeu? Aí cria o grotesco e fica bem interessante. Vamos dar um intervalozinho aqui de 10 minutos para a gente continuar, tá ok? E aí, pessoal, vamos retornando. Já são 10h20. Então, aquela perguntinha que a gente pensou sobre por que gostamos tanto de literatura de terror. Essa é uma das perguntas. E a resposta é dada pelo mestre do terror, ainda hoje vivo. Já construiu vários escritos de histórias de terror, mas tem umas que não são muito bem terror, não. Tipo assim, A Espera de um Milagre, vocês já viram? Passa muito no 11. Alguém já viu aqui? Juliana ou Vitória? Não, nunca vi, não. A Eu Espera conheço poucas obras do Stephen King. Você conhece o It? É dele. Conheço o It, a Coisa, o capítulo 1 e 2, o remake, Cemitério Maldito, o primeiro, e o Isso. Iluminado. É o Iluminado? É dele. Iluminado é um clássico do cinema, é considerado uma das obras-primas, baseada nesse filme, né? É bem pesado, eu tenho medo. Li só até a metade. E Christine, o Carro Assassino, foi muito conhecido nos anos 80. Eu já vi também, eu gostei do filme. É bem legal, né? É a história de um carro, né, que tem características de um personagem assassino, amaldiçoado. Então aqui você pode ver aqui algumas das histórias dele aqui, ó, Cemitério Maldito, O Gato Preto, It a Coisa. Tudo é ele que escreveu, e ele escreve sozinho. Ele escreve o livro, e aí as pessoas depois, agora ele está escrevendo para Netflix como roteirista, mas primeiro ele faz na versão em livro. Tem um que eu vi há pouco tempo, acho que é a nuvem, alguma coisa assim. É muito interessante, é a história começa a vir uma nuvem assim para a cidade e ninguém sabe o que causa aquela nuvem, mas as pessoas, quando entram nessa nuvem densa, né, nesse vapor denso, as pessoas morrem, alguma coisa assim bem ruim acontece com elas, ou elas ficam loucas. É uma série que é feita por ele. Tem um outro que eu vi também que é bem bizarro, que é Conexão, que ele fala sobre a internet, as pessoas que entram, dá algum problema no telefone, o telefone envia algum tipo de mensagem que faz com que as pessoas se tornem zumbis da cidade. E aí ficam zumbis, né, atacando as pessoas. E aí tem um grupo de pessoas que tentam fugir ou se matam. Começa assim no aeroporto, e aí as pessoas estão ali, né, normalmente, ali no telefone, mandando mensagem, conversando. E aí tem aquele caos repentino, e de repente o avião cai, as pessoas correm, um começa a gritar, o outro morre. E aí o cara que tá com o telefone dele sem bateria, uma coisa assim, é o único que consegue escapar. É uma crítica sobre a conexão à internet que ele fez, mas trouxe nesse gênero de terror. Ele faz muito isso. Tem um outro filme dele que é sobre fofoca. Uma cidadezinha do interior, e aí um homem misterioso abre uma espécie de bazar, de armazém, que tem tudo aquilo que o pessoal da cidade deseja, quer muito. Então ele trabalha com desejo. Aí as pessoas vão lá tentar comprar, mas as pessoas não têm dinheiro, umas não têm dinheiro, outras ele faz um preço bem alto, e aí ele combina o seguinte, isso é um mistério. Ele combina alguma coisa no ouvido dessa pessoa, e essa pessoa faz porque ela quer tanto aquele objeto que ela faz. E o que ela faz? Ela faz fofoca, ela inventa coisa. E aí os vizinhos começam a brigar com os outros, praticamente se matar, o negócio vai ficando violento, de forma que depois se descobre que ele é tipo um demôniozinho que entrou para a cidade para criar um caos. Bem interessante. Galeria dos Monstros, né? Aqui está o nosso grupozinho de monstros. Alguém consegue identificar? Juliana, identifica um para mim aí que você conheça aqui a partir dessa imagem. Tia, não sei não identificar um aqui. Tá conseguindo? Esse daqui, ó, que parece um monstro. Tem a cabeça rachada assim? Sim. E sabe quem ele é? Eu vi num filme ele mora meio que na água. Então esse aqui do lado, né? É. Tem uma cara de peixe.
É. Esse aqui do meio é o Frankenstein. Esse aqui também é conhecido seu. Esse aqui você não reconheceu porque são personagem antigo, mas é o vampiro. Vitória, qual é o personagem aqui que você conhece, além desses que eu já contei? A múmia e o Homo sapiens, que ela falou. Qual que é? Esse Homo aqui? sapiens. Homo sapiens? Não, Esse parece um sapo. Ah, tá. Não é o Homo sapiens, não. O Homo sapiens é uma outra... são aqueles homens da caverna. Esse aqui é o Monstro da Lagoa. Esse aqui, praticamente, as pessoas não teve tanto sucesso, não. Sucesso mesmo, assim, do cinema é o Drácula, que tem muitas versões. O Frankenstein tem uma versão nova no Netflix. A Múmia, né? Deu uma paradinha. Essa daqui é a Viúva Negra, essa mulher aqui, ó. História da Viúva Negra, a mulher que fica matando os maridos. Aqui atrás eu não sei, mas parece a morte, né? Tá no cemitério. Esse aqui eu não me lembro mais, o veleiro. Enfim. Galeria de monstros. Todo monstro pode ser percebido como uma superfície de inscrição, ou seja, é um suporte de projeção do imaginário coletivo. Então, o monstro ele nunca é uma coisa minha, particular. Ele é sempre inventado a partir do imaginário. Esse filme aqui, alguém já viu? Monstro S.A.? Já, mas eu não lembro muito bem a história. Esse monstro aqui, ele quer dar susto, mas ele não consegue dar susto na menina. Toda vez que ele vai dar susto na menina, a menina morre de rir. Ele volta decepcionado. Eu não sei se na história, quando as crianças não têm mais medo de monstro, eles começam a sumir do mundo imaginário. Então, a missão dele é conseguir dar susto na menina, mas toda vez que ele aparece com a menina morre de rir. Ela não tem medo dele. Esse é o drama desse monstro. Ele não consegue ser monstruoso. E esse aqui é o companheiro dele. Simultaneamente, uma forma vazia a quem falta algo de humano. O monstro é sempre identificado por uma pessoa que por um objeto, né? Um ser que não tem nada dentro dele, que é uma coisa assim vazia, indefinida. Por isso que ele pode ter vários significados. Esse Frankenstein, ele não tem muita consistência sobre... Por isso que é feito do imaginário, é algo que o povo imagina que seja, né? O monstro... Esse aqui acho que é o monstro do armário, na historinha, né? De Niná, né? Tem algumas mães, antigamente, algumas mães botavam assim, o monstro do armário vai te pegar se você não dormir. Mas nessa história aqui, ele não dá muito susto, não. Ele é o monstro do armário. O monstro do armário, bicho-papão, são tudo monstro criado para fazer com que a criança vá deitar na cama cedo. Teve uma época na escola que estava com uma coisa falando sobre a loura da escola. Não sei se vocês pegaram. Eu peguei uma época que tinha a loura da escola, a lenda da loura da escola. Me ajuda aí, Alexia. Teve uma época que vocês também estavam com medo, que era uma mulher que sequestrava a criança. Do banheiro, professora. Conhece? Conta para mim. É a história de umas amigas. Eu acho que a menina morre no banheiro, alguma coisa assim, e ela era loira. Aí o espírito dela foi no banheiro. Fala. Mas teve um período, pelo menos no meu período, acho que no período do Alex também, quando ele era criança, que tinha uma história da loura do banheiro, que era uma mulher loura que chegava no banheiro e convencia as crianças, botava na Kombi e sumia. Deu até notícia no jornal essa história, mas nunca se conseguiram comprovar se existia essa mesma história ou se era uma lenda. Ficou bem conhecida. Vitória, você conhece alguma lenda na tua escola aí que as pessoas contam? Não, só a clássica que tinha um cemitério debaixo da escola. Nossa, clássica, essa é terrível. É clássica, toda escola que eu já estudei já sempre falaram isso. É mesmo? Aí de noite o pessoal fica morre de medo, né? Tem algumas... Alex, tinha alguma história sua lá da escola? Na FATEC tem, né? Eu não me lembro de nenhuma. De nenhuma? Tainá que conhecia a história lá da FATEC. Na FATEC tem uma parte lá que o pessoal diz que de noite escuta barulho lá de algumas coisas, porque na FATEC foi uma antiga FUNABEM, né? Aí tinha muito maltrato de crianças ali, inclusive morte. Enfim, essas coisas se lembram, né? Que faz a gente... Às vezes são criadas para, né, os alunos ficarem toda hora no banheiro, outros são para educar para as pessoas, porque criança... Às vezes, assim, na hora que vai sair da escola, para não acompanhar pessoas estranhas, né? Se vier uma mulher, geralmente a gente não tem muito medo de mulher, né?
pode ser algumas situações assim de eles colocam a figura feminina porque é menos provável de fazer uma maldade assim infantil, né? E não, a gente não sente medo quando uma mulher nos aborda, mas quando vem um homem, sei lá, a tendência é a gente sentir um pouco mais de medo. Então é mais ou menos uma forma também de educar e precaver certas situações, né? Olha, se alguém falar que a minha mãe dizia sempre para mim, se alguém for na escola te buscar dizendo que eu te mandei, não acompanha, sai correndo e grita socorro, porque eu não vou mandar ninguém te buscar. Então a gente já sabia, já que se alguém chegasse abordando a gente saía correndo desesperada. Eu era muito desesperada quando era pequena. Gostava de ser abordada na rua se eu não conhecesse, não. É uma forma também, né, que a gente não sabe a maldade, né, alheia. Vamos lá, seguindo. O mito de Frankenstein, a gente já conhece o mito do vampiro, que é o ser eterno, que chupa sangue, que é amaldiçoado, que não pode ficar na luz, enfim. Esse a gente conhece bastante. O mito do Frankenstein é muito interessante, porque ele trabalha com o risco da ciência e tem a ver com a ética científica, né? Publicado em 1818, já numa época bem antiga, mas ali já havia os primeiros passos, os primeiros pensamentos sobre a ciência. Lembrando que o mundo da Idade Média tinha como resposta a todas as coisas era Deus, né? Deus era a resposta para todas as coisas. Quando o homem começa a evoluir na ciência, algumas coisas a gente meio que começa a abandonar a ideia de tudo pode ser explicado por um ser divino, fantástico, e passou a pensar em pesquisar, correr atrás. Então, o livro de Mary Shelley é uma mulher, viu? Uma mulher que escreve e transfere todo o poder maléfico das criaturas diabólicas, ou seja, aquele ser diabólico passa a ser uma pessoa, um cientista, um cara que quer ser mais que Deus. A ansiedade de conhecimento de Victor Frankenstein, porque Victor Frankenstein é o criador do Victor Frankenstein, porque ele batiza a sua criação com o seu próprio nome. É a sua ruína. O preço do conhecimento sem limite se volta contra o criador. Então, são as questões éticas que são trabalhadas dentro do livro Frankenstein. O vilão gótico, antes representado por nobre degenerado, agora se transforma em um cientista. Então, a ideia de ser alguém com poderes especiais ou com características especiais meio que some, passa uma pessoa simples, como um cientista, pode ser o grande monstro da história. O que é a história do Victor Frankenstein? Victor, acho que tem uma morte, e ele não consegue lidar com essa morte, não sei, do pai e da mãe, alguma coisa assim. E ele cresce e se torna um grande cientista. E ele acha que ele consegue dar vida a uma pessoa, ressuscitar. O sonho dele era ressuscitar um morto, né? Ele não consegue lidar bem com a morte. E também é um médico que tem esse compromisso de salvar as pessoas da morte. Então, primeiro, ele começa a roubar corpos do cemitério. E ele começa a construir um corpo a partir de vários pedaços de várias pessoas mortas que ele consegue roubar do cemitério. E ele constrói uma criatura, e essa criatura, em um dado momento, recebe uma carga elétrica muito forte de um raio que faz com que esse corpo reanime. E aí o Frankenstein surge. Só que quando o Frankenstein, que é o monstro que ele criou, toma consciência de si, do ser vivo, ele começa a se questionar quem é ele no mundo, porque não existe ninguém no mundo parecido com ele. E isso traz um grande caos ao Victor, né, ao jovem cientista, porque depois ele se arrepende muito, ele tenta matar a criatura, mas não consegue, a criatura foge da cidade, mas a criatura volta porque ele considera Victor Frankenstein como seu pai e quer que Victor Frankenstein resolva a vida dele. Uma das coisas que ele pede ao seu criador é que lhe dê uma esposa, porque ele se sente muito sozinho. E aí o Victor, que é o cientista, é apaixonado por uma mulher, e essa mulher, em algum momento, ela vai morrer na história. E aí o Victor Frankenstein, ela é morta pela própria criatura que ele cria, né? O monstro que ele cria. E aí ele é meio que forçado, obrigado a ressuscitar essa mulher, e essa mulher se torna esposa do Victor Frankenstein, ou seja, ele recebe uma lição dura de ter criado uma criatura, um monstro, e ele não consegue dar conta desse monstro. Por que contamos histórias, né? Porque a necessidade de contar história a gente já vem falando um bom tempo desde a primeira aula.
aula, né? Todas as histórias é a busca por significado, dar significado à nossa existência, às pessoas, coisas que nos cercam. Quanto mais próxima dela, mais chegamos perto da nossa felicidade. Noiva Cadáver. Muito legal. Alguém já viu esse filme? Juliana, você já viu Noiva Cadáver? Não, acho que não. É a história de uma pessoa que antes de morrer ela não consegue se casar e ela fica lá no mundo dos mortos com esse sonho de um dia se casar. Aí aparece um vivo que na história aparece uma pessoa realmente viva como pretendente. É bem divertida a história Noiva Cadáver, tem umas caveirinhas assim, é meio musical, bem cantante. Sem história, sem vida. Histórias são equipamentos para a vida. A dádiva da história é a oportunidade de viver vidas além da nossa. Então, essa é a grande oportunidade de viver outra história, lendo histórias diferentes da nossa. Os objetivos do homem da caverna e o homem contemporâneo são praticamente os mesmos. Trocar experiência para dormir em paz. Ou seja, a gente precisa de viver essas histórias outras. Como se estrutura uma história? Agora a gente vai entrar necessariamente na matéria, uma coisa mais técnica, né? Primeiro a gente tem uma ideia, né? Aí que eu falo um pouco que a diferença de ideia e de tema. A ideia, na verdade, é uma resposta para o nosso temor. E o tema é a interrogação da nossa vida existencial. São aquelas 4 perguntinhas de onde viemos, para onde nós vamos, e aquelas 4 tipos de histórias possíveis, né? Se é sobre mim, se é sobre o outro, se é sobre algo que eu gostaria ou algo que eu não gostaria. Ficou claro aqui a diferença de tema? Vamos dizer que tema seria o tema é algo que abarca mais coisas. Por exemplo, histórias de vampiro. É um tema, tá? Agora, um vampiro que não gosta, que detesta sangue. Seria uma outra temática dentro da possibilidade do tema de vampiro. Um filme sobre assassinato. Tem vários, mas um que tivesse um detetive específico ou que esse personagem principal fosse o próprio assassino. Então, seria um tema maior, o tema seria maior, abrangente, comportaria mais temáticas ou mais histórias, e a ideia seria alguma coisa simples. A partir dessa temática. Se você fosse contratado, eu quero que você escreva um livro, e esse livro vai falar sobre o universo escolar. Isso é o tema, tá? Falar de escola. Agora, qual a ideia? Eu quero contar a história de uma menina que chega da cidade, que nunca foi à escola e que ela tem que se adaptar. Essa é a ideia. Ficou claro, Vitória? Sim. Ok. Perguntei a Vitória, mas se alguém ficar com dúvida, Fernande, acho que a Sara está aqui também. Claro. O que a história tem de especial, né? Já que todas as histórias já foram contadas, e todas as histórias, parece que já existe história suficiente, são mais de 1 milhão de histórias que existem por aí, por que eu tenho que contar a minha história? O que ela tem de especial? Aqui o fator importante da história é o ineditismo, mas eu vou dizer para vocês que eu não acredito em ineditismo. Ineditismo não existe. Se você for pensar em história de futebol, história de guerra, história de monstro, história de qualquer coisa, se você for fazer uma pesquisa lá no Google, em qualquer outro lugar, você vai perceber que a história já existe. Então, o que se torna, qual é o teor especial da sua história? É quando você conta a partir do seu ponto de vista, da sua vivência. Ninguém pensa como outra pessoa. Então, eu vou dizer que as histórias são possibilidades finitas que, se combinadas, elas podem gerar histórias infinitas. É como se fosse a história da matemática. Vamos dizer, vamos pensar na loteria esportiva. Na loteria esportiva são 50 números, tá? 50 números, de 1 a 50. Tem 50 números. Então, é finito, né? Existe um determinado número X de números, mas esses números podem se combinar em cada sorteio. E cada sorteio é um sorteio único. E é engraçado que com essas 50 combinações, nem todo mundo ganha na loteria. É isso, as histórias seriam um conjunto de estrutura, de temas específicos. Os temas são finitos. É isso que eu quero dizer para você. Amor, ódio, traição. Se a gente fosse contabilizar, né, essas temáticas, a gente veria que tem uma finitude. Mas essas histórias podem ser muito diferentes, pode ser infinita quando elas são combinadas. Quando a gente pega o personagem, por exemplo, aqui do Johnny Depp, que é o Nosferatu, que é um personagem também com base
no Drácula, é porque o Nosferatu é antes do Drácula. Na verdade, o Drácula já é uma adaptação do Nosferatu. Ele tem nuances diferentes de qualquer. Ele não é o vampiro qualquer, ele tem uma outra qualidade que os outros vampiros não têm. E isso faz ele um único dentro dessa história. E a gente tem outras histórias de vampiro, como Elipse, não. História de assassino de vampiros aí, conta pra mim. Me lembra aí, gente, história de vampiros que vocês conhecem. Uma história de vampiro? Se você lembra de um personagem de vampiro que eu tô lembrando aqui, um que era muito famoso no período de vocês aí. É Eclipse? Crepúsculo. Ai, meu Deus. Qual é a particularidade desse personagem, assim, do vampiro? Ele tem algo diferente, né, dos outros, por exemplo. No Crepúsculo, a família de vampiros, eles não bebem sangue. Olha. Eles bebem outro tipo de sangue, porque senão eles ficam muito selvagens. Viu? Então, a partir de uma história de vampiro clássica, o autor criou uma outra situação que faz o Crepúsculo ser uma história única. É isso que eu quero falar para vocês. O que torna uma história especial? Um elemento a mais, porque a base vai sempre ser a mesma. Narrativa é o nome do jogo, né? Então, as histórias elas têm estruturas, e essas estruturas cheias de tensões, certezas, reviravoltas e finais surpreendentes é que faz que a gente fique ligada numa história, né? Imagina, se tem 300 páginas, 200 páginas, 100 páginas, ou o que faz você ficar sentado 1 hora, 2 horas em frente à televisão, essa história te motivar de alguma forma, senão na metade... Tem alguns estudos que diz que nos 5 primeiros minutos de um filme, se as pessoas não se identificarem com a história, elas simplesmente ou vão embora, ou desligam a TV, ou vão fazer outra coisa, muda o canal. Então, a história inicial, ela precisa trazer uma questão que nos prenda. Olhando só para fechar o microfone. Aqui, ó, criatura da Lagoa Negra. Isso aqui é um monstro imaginado a partir da floresta amazônica. Toda história é uma busca, ou seja, busca é um objetivo. Todo personagem tem que ter um objetivo. O que ele quer, o que ele deseja. E nós nos apegamos ao descobrir e embarcarmos na jornada junto com o protagonista. A gente fica perguntando, ele quer isso, será que ele vai conseguir? O objetivo do desejo, né? O que o herói deseja, será que o que ele deseja é interessante? Se for uma coisa muito boba, que ele possa conseguir, a gente meio que perde a vontade. História gera identificação, então história cria empatia, humaniza as pessoas. A capacidade de estar no lugar de outra pessoa é gerada a partir de uma história que a gente ouve. Não necessariamente não precisa ser a história do livro do cinema, mas pode ser uma história que a sua mãe chegue e conte para você, de algo que aconteceu na rua, ou algo que aconteceu com o seu vizinho. Histórias despertam emoções, então a gente não precisa, né, necessariamente sofrer algo triste para se sentir triste. Eu acho que, por mais que a história seja triste num filme, sempre tem no final ali alguma esperança, né? A gente não fica totalmente triste, a gente fica triste no momento. Morre o protagonista, ou morre alguém específico ali naquela história, fica naquele momento assim meio frustrado, mas depois a gente vai entender qual é a intenção do autor. Uma boa história tem que ser verdadeira, mesmo que seja inventada. Ou seja, ela tem que passar uma credibilidade para quem está lendo, assistindo, de alguma forma. Como é que a gente faz isso? Você criou um universo do personagem, tá? E esse universo está no mundo futuro. Então, já no primeiro momento, você já tem que meio que ditar as regras desse mundo. O que acontece nesse mundo futuro? O que é possível e o que não é possível? Se quiser falar do passado, aí é bom sempre fazer uma pesquisa prévia. O que pode ou o que não pode acontecer nesse passado. Mas é isso. A história, por mais que ela seja inventada, ela tem que passar uma credibilidade. Não pode ser uma coisa... tipo assim, não pode ser um obstáculo muito bobo. Do tipo, ele querer comer um pão, o desejo do personagem é matar a fome dele e ele só tem que ir para a cozinha e preparar uma comida.
é um objetivo assim bem fraco, tem que ser um objetivo mais denso. Fé e imaginação. Então, a fé tem a ver com acreditar naquilo que a gente não pode ter comprovação científica real. Está para a mesma coisa que a imaginação. A fé está para a certeza, assim como a imaginação está para o conhecimento. Isto é, acreditar em algo é uma confissão da incerteza. Quando você acredita em algo, vamos dar aqui um exemplo da religião, você acredita em Deus, você não tem como provar, né? Ninguém ainda, por mais que tenha a Bíblia, você não tem algo físico, aqui tá aqui. Eu confesso, eu tenho um copo, eu tenho como provar, estou com um copo aqui na minha mão, copo provando que eu tenho um copo. Então, se eu acredito na pessoa ou acredito em algo, eu tenho que fazer isso a partir da confiança, sem necessariamente que isso tenha uma comprovação. Então, a fé e a imaginação pertencem ao mesmo campo. A imaginação é acreditar naquilo que você está vendo, que você não está vendo, na verdade. Ficção versus realidade. Nas histórias contadas não existe realidade. Porque quando a gente começa a contar uma história, a gente sempre acrescenta alguma coisa. Então, a gente nunca é fiel sobre aquilo que a gente está contando, tá? A mente, ela faz umas pegadinhas, ela aumenta às vezes. Às vezes a gente fala uma coisa, que exagero, não sei o quê. Mas é isso, porque a gente sempre aumenta um pontinho. Mas verossimilhança, o que é verossimilhança na literatura? É o que pode ser provável, que é possível. Não quer dizer que é real, tá? Ou seja, a narrativa precisa ser construída no universo possível, o universo possível daquilo que você construiu. Se você construiu um argumento, uma história que se passa num reino encantado, então essa história tem que funcionar dentro do reino encantado. Então, as regras é do reino encantado. Isso você já dá desde o início. Você conta a história. Era um reino que tinha fada, que tinha duende, aí a fada tem poder X, mas não tem poder Y. Por exemplo, a fada Sininho tinha um pozinho que fazia as pessoas voarem, mas ela tinha limitações também. Então, precisa ser construído um universo que o leitor entenda que algo pode realmente existir, acontecer. Tipo a maldição do cavaleiro sem cabeça, tá? A história do lendário Cavaleiro Sem Cabeça. Acontece na Idade Média, a história de um cientista que ele vai para uma cidade, ele é um promotor de justiça e ele tem que investigar um assassinato que está acontecendo numa história dentro de uma comunidade pequenininha, rural, que se chama Sleepy Hollow, uma coisa assim. E dentro dessa cidadezinha, pessoas estão sumindo, ficando sem cabeça. Aí o juiz fala, você vai lá e você vai aprender. E ele tem metodologias de investigação muito parecida com os detetives que a gente já viu. Ele acreditava muito na ciência, então ele só acreditava naquilo que ele podia comprovar cientificamente. Só que ele era medroso, é interessante esse personagem, que esse detetive ele não é corajoso, destemido, ele é muito medroso. Só que ele vai para essa cidade e descobre que o assassinato está sendo feito por um monstro, um ser mitológico, que não tem cabeça, que anda em cima do cavalo sem cabeça, arrancando a cabeça dos outros. E aí ele leva um susto. Não, vou provar para vocês que cientificamente existe alguém brincando, existe realmente alguém poderoso, alguém de carne e osso que faz esses assassinatos. Até o dia que ele dá de cara com o cavaleiro sem cabeça, quando ele vê o homem em cima do cavalo sem cabeça, ele desmaia. É bem interessante esse filme. Vocês já viram? Eu já vi. Já viu? Gostou do filme? É bem interessante. Né? Gostei. Johnny Depp aqui. Johnny Depp já fez vários filmes bons. E filmes de terror. Mas sempre nessa pegada, assim. Não é um terror nesse filme, é muito comédia, né? É mais comédia do que terror. A gente nem sente medo. O Alex, meu filho, era fissurado pelo Cavaleiro Sem Cabeça. Ele passava todo dia, ele via Cavaleiro Sem Cabeça. Só que na hora que tem uma cena que o Cavaleiro Sem Cabeça, a cabeça meio que fica assim, meio de caveira, ele fechava o olho na melhor parte. Estrutura em 3 atos. Isso aqui não é para vocês decorarem, não, só para vocês entenderem que toda história tem início, meio e fim. Uma das formas de vocês, de técnicas de escrita, é vocês criarem um quadro, entendeu? Um quadro mesmo, esse quadro de professora, esse quadro branco, ou esse de cortiça, em que vocês colocam assim, escrevem poucas palavras. Início, né? O que acontece no início? Esse é o personagem que está vivendo a sua vida, essa rotina
X aqui, feliz da vida. Aí acontece alguma coisa, que é isso que é o incidente incitante, é que tira o personagem ou cria uma situação que acontece o caos. Por exemplo, histórias de... tem um filme Bird, né? Que do nada vários acidentes acontecem na cidade. Ela está dirigindo um carro e de repente o avião cai, as pessoas batem um carro e uma pessoa sai correndo, e umas coisas assim bem doida. É claro que não precisa ser essa coisa tão doida, pode ser uma coisa simples, do tipo, o rapaz tá morando numa casa e de repente chega alguém e fala assim, você foi despejada, e agora? É um incidente excitante, entendeu? Ou a história lá do Jedi, que ele era um camponês e aí chega o povo da galáxia e diz para ele assim, você tem que salvar o universo. E ele, como é que é? É alguma coisa que tira o personagem da sua rotina. E ele fica sempre relutante, né? O protagonista sempre vai relutar por essa aventura, porque a aventura sempre vai contra aquilo que ele quer. Do Procurando Nemo, por exemplo, qual é o incidente excitante? Vocês lembram? Qual é o primeiro incidente que acontece? A primeira coisa que torna um caos na vida, naquela universo dos peixinhos? De diferente. Tá lá, ele, o Nemo e o pai. O que acontece ali? Que muda totalmente a história, o rumo da história, que sai da rotina. Sai da rotina é eles falarem. Peixe não sabia que falava. Não, mas aí eu entendi. Mas o que é porque dentro desse universo, do combinado desse universo, os peixes falam. Porque você pode ter criaturas com características humanas. Isso, assim, é o combinado do universo. Ó, nesse universo aqui de mar, os peixes falam, eles têm profissões como tipo Bob Esponja, né? Bob Esponja trabalha numa hamburgueria. Então ele tem profissão, ele tem casa, ele tem fala. É engraçado que ele anda no fundo do mar, esquenta a comida no fundo do mar, no meio da água. Nesse universo pode, porque você combinou que pode. O que é diferenciado é que quando o peixinho some, Nemo some, muda a rotina do pai. Você concorda? Sim, concordo plenamente, porque quando o Nemo ele foi meio que saindo do lugar seguro, ele foi para um lugar perigoso, ele acabou se arriscando e pegaram ele. Tem uma situação normal, que é aquele universo, e quando pega o Nemo, some, o pai tem que tomar uma atitude. O pai que é o chamado da aventura, né? Então ele tem que sair daquela calmaria, ele tem que buscar outros mares para achar onde está o filho. E a aventura é tudo isso aqui que acontece no meio, tá? O clímax do ato 1, no meio. Tem o obstáculo 1, obstáculo 2. Aí tem o clímax 2, que é esse clímax 1 seria uma ação mais importante dentro desse texto, né? O ponto de maior emoção desse texto. E depois tem a resolução. A estrutura de 3 atos é simples. É início, meio e fim. Tudo que começa tem que terminar. E o meio é como é que se desenvolve. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui interessante, da mulher que guardava dinheiro para aposentadoria. O objetivo dela era o seguinte, ela guardou dinheiro a vida toda, trabalhava o dia todo e guardava o dinheiro para se aposentar. Esse era o objetivo dela. Aí ela vai fazer um exame de rotina e descobre que ela tem 6 meses de vida. Ela descobre que tem 6 meses de vida, é o incidente excitante, que é o caos. É o caos na vida dela. Você descobre que você vai morrer. Para que você vai juntar dinheiro? Para que você não vai ter aposentadoria? Não adianta, você não vai ter aposentadoria. Então, ela teve que tomar... A vida dela, que caminhava por uma determinada situação, é totalmente transformada num caos. Imagine, um médico fala, você tem 6 meses de vida e você tem que resolver. Você vai viver ou você vai ficar em depressão? É uma escolha. Você vai entrar num quarto e não vai sair nunca mais? Vai morrer antes do tempo? Não, você vai aproveitar o máximo que você pode da vida. E é isso que essa mulher resolve fazer. Ela pega toda a poupança, todo o dinheiro que ela tinha do INSS e saca de uma vez só. E ela descobre que tem uma bolada. O que ela faz? Opa,
vou comer, vou beber, vou viajar, vou fazer tudo aquilo que eu não faria. Não tenho necessidade de economizar, vou morrer mesmo. Ela não tinha herdeiro, não tinha filho, não tinha ninguém, na vida ela era sozinha. Então, isso quer tirar você do mundo comum. Você sai da sua rotina. E aí, se você dá um problema para o personagem, esse personagem em algum momento vai ter que resolver. Porque ele está ali, linda e maravilhosa, gastando dinheiro. Aí, quando chega quase no final da história, ela descobre que o exame dela foi trocado, que ela não vai morrer nada, que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, gastou o que tinha um pouco mais. E aí? É aí que é interessante, que é o segundo momento. Aí ela tem que resolver a vida dela de uma outra forma. Então vamos aqui, ó. Pensando aqui. Existe um mundo comum em todo texto, nem que seja um parágrafo, tá? Isso aqui pode estar dentro de um parágrafo. No primeiro parágrafo você responde quem é o personagem, aonde ele vive e quando ele é, o tempo, né? O tempo da vida, é no presente, é no passado, é no futuro, e o local onde ele vive, né? Ele vive num castelo, ele vive numa casa sombria, ele vive numa casa humilde, onde esse personagem vive. Aí você vai e apresenta o tema. No caso da senhora, da senhora, o tema é o seguinte: o que você faria se você morresse, se soubesse que você ia morrer? Tem a ver com a morte. O Nemo tem a ver com abandono ou com o que você faria se você perdesse seu filho no meio do nada, no mar, né? Tem a ver com busca, tem a ver procura alguém que sumiu, os desaparecidos. Então, isso aqui é no primeiro parágrafo, tá? Mundo comum, o mundo da rotina do personagem. Incidente excitante é o conflito. Sai da normalidade da vida, da rotina daquele universo e acontece uma coisa que obriga aquele personagem a fazer algo para retornar à sua rotina. Aqui é a história do King Kong. O King Kong, ele vivia na floresta, então ele não perturbava ninguém, até alguns cientistas. E para lá, acho que tem uma versão em que o cara é um cineasta e ele pega o King Kong, coloca ele no navio, para ele ser apresentado num grande espetáculo. E aí, nesse espetáculo, ele se solta e cria um caos na cidade. Então, assim, existe o mundo normal do King Kong, está lá na floresta. Esse cara vai lá perturbar a vida do King Kong. E aí o King Kong transforma a vida da cidade no inferno. E aí alguém tem que retornar à normalidade até a morte desse monstro. Ponto de virada. O protagonista precisa fazer uma escolha. Toda vez que você faz uma escolha, geralmente essa escolha também acarreta outras escolhas e podem trazer um conflito ainda maior. O segundo ato, que é o meio da história, que seria o segundo, terceiro parágrafo, seria você desenvolver a história. Por exemplo, você começa a história. Era uma vez uma menina que morava na floresta e a mãe pede para ela levar os doces para a vovó. Isso é o início. Menina, meio da floresta, objetivo, levar os doces para a vovó. Só que aí a mãe fala, não vá, não acompanha ninguém, não vá pelo outro caminho. Aí a mãe avisa, não pegue instrução com ninguém, não acompanha ninguém. Tá tudo bem. Isso aí é o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, o segundo momento da história. A menina encontra com o lobo mau. E o lobo mau indica outro caminho que ele diz que é o caminho mais rápido para ele chegar à casa da vovó. Primeiro, acho que ela fica brincando na floresta, né? Perde um tempão, aparece o lobo mau, ou seja, ela não faz o que a mãe pede e ela não vai pelo caminho que a mãe pede. Então, esse é o desenvolvimento da história. O que muda a história, a trajetória da Chapeuzinho, ela tem encontrado com o lobo. Porque se ela não tivesse encontrado com o lobo, ela ia chegar normalmente na casa da avó dela. Só que não, ela encontra com o lobo, fala sobre a vovó, e o lobo, esperto, ensina um caminho mais longo, ele chega primeiro, engole a vovó e fica esperando ela em casa para fazer ela de janta também. Tá vendo como é que se desenrola? E a resolução da história? A resolução da história é que Chapeuzinho percebe que ele não é a vovozinha, que ele está mentindo para ela, que na verdade ele é um lobo mau vestido de vovozinha, e ela consegue escapar dele. Nisso entra um caçador, mata o lobo, tira a vovó dentro da barriga e eles vivem felizes para sempre. Ou seja, tem
tem uma solução até bem mágica aí, né? Chega um caçador do nada e resolve o problema da Chapeuzinho. Então, o desenvolvimento da história, o caminho sem volta, é aquele passo que você já deu que não tem como voltar. Ela já tinha dado a informação para o Lobo Mau sobre a localidade da avó. E o clímax é o ponto mais dramático. O ponto mais dramático da história é aquele momento que ela fala assim: vovó, por que a senhora tem os olhos tão grandes? Aí ele responde: para te ver melhor. Ela está desconfiada, mas vovó, por que você tem esse nariz tão grande? Para te cheirar melhor. E aí vai aumentando, vai criando um clima. Vovó, por que você tem essa boca tão grande? Aí é para te comer, aí sai correndo. E é um momento que fica assim: ele vai pegar, não vai pegar? O que vai acontecer aí para ela sair dessa situação? E o ato final, que é o terceiro ato, que é o fim da história, é que o caçador entra na casa, mata ele, mata o lobo e consegue salvar Chapeuzinho e a avó que está na barriga do lobo. Jornada do herói aqui é só para ilustrar a gente mesmo. Vocês podem pegar como exercício, a partir de hoje, quando vocês verem uma história, tentar ver se encaixa nesses 12 passos. É claro que nem todos os filmes vão se encaixar em 12 passos, mas eles têm praticamente os mesmos passos, tá? Aqui lembra um pouquinho o nosso diamante, né? A zona de conforto e o mundo desconhecido. Zona de conforto é o seguinte: o personagem está no seu mundo rotineiro e habitado. Chapeuzinho está na floresta, muitas vezes ela foi já levar comidinha para a vovó, não é nada de novidade para Chapeuzinho. O mundo desconhecido, quando ela resolve desobedecer à mãe, e ela trilha um outro caminho que ela não conhece, se perde na floresta, demora a chegar na casa da vovó. Então, os passos seriam: o mundo comum, o mundo normal do herói antes da história começar. Apresentação dos personagens, apresentação do universo, responde quem, quando e onde. Depois vem o problema, a chamada da aventura é o problema que se apresenta. Você vai morrer amanhã, o que você faz? Meu filho sumiu, o que ele faz? Ele chama a polícia ou ele vai em busca do filho? Ou ele simplesmente senta e espera o filho voltar? Não, né? Ele tem que tomar uma decisão. Recusa do chamado é quando o herói demora a aceitar aquela situação. Eu não sei se vocês já viram o Get Out, que é Corra. Alguém já viu Corra? Eu já. Já, né? Qual é a aventura do chamado, Vitória? O que se apresenta diferente nesse... nosso protagonista está aqui, sentado na cadeira. O que acontece que a gente pode ser considerado chamada aventura? A namorada chama ele para poder conhecer os pais dela. Isso. Ele está ali numa vida rotineira, com a namoradinha, ele tem uma namorada branca. Esse filme tem uma crítica racial, ele tem uma namorada branca, e aí a namorada fala assim: a gente tem que conhecer, você tem que conhecer meus pais. Esse é a chamada aventura. E no começo ele meio que resiste, mas ele não tem como escapar. Se ele quer casar com a menina, ele tem que conhecer os pais. Certo? Então é isso. Encontro com o mentor. Encontro com o mentor, na verdade, o aliado, tá? São os aliados da história. Quem é que o personagem vai ter como seu aliado para fazer a sua travessia, essa aventura, né? Ou ele pode treinar ali para aventura, pode ser uma situação assim, do Rocky Balboa, por exemplo, que é um lutador de boxe. Ele tem um desafio de lutar com um grande campeão, tá? Mas há muito tempo ele não treina, há muito tempo ele está enferrujado. O que ele tem como mentor nessa história é o próprio treinador. O treinador vai fazer com que ele se torne um campeão. Na jornada do herói, no caso do peixinho, enquanto comentou, é a Dory, né? Que é a peixinha que é atrapalhona. Ela é que vai ajudar na aventura. Cruzamento pelo primeiro portal é o momento que ele faz a escolha e decide sair daquele mar que ele conhece para ir para outro mar que ele desconhece. Isso é cruzar o primeiro portal, é cruzar o primeiro momento. A partir dali, não tem mais volta, ele já foi, seguiu. Então, no momento que ele entra no carro para visitar os pais da namorada, ele já atravessou esse portal, né? Não tem mais volta. Quando ele chega ali na casa do sogro e da sogra, né? Ele não tem mais como sair correndo, embora em vários momentos ele queira sair.
Provações aliado, né? Aquele momento também ele vai ver quem tem como aliado e como ele não tem. Aproximação, o herói tem um êxito durante as aprovações, ou seja, conforme vai acontecendo, ele ali tem um encontro com o pai, aí, né, é meio constrangedor, mas ele supera. Aí tem um irmão, aí ele vai joga umas piadas meio doidas, ele supera, ele vai superando, né? Provação difícil ou traumática? A provação difícil ou traumática é o momento de maior crise, é o momento que ele descobre que aquelas pessoas, aqueles empregados, eles estão dominados psicologicamente. Ele descobre que tem algo estranho ali naquelas pessoas, mas o momento mais traumático é quando ele descobre. E quando ele descobre, ele é tomado, ele é sequestrado, né? Amarram ele numa cadeira. E tem a mãe da menina, é uma psicóloga, ela hipnotiza ele também. Recompensa, né? Quando ele supera a morte e a decepção, ele ganha uma recompensa. Essa recompensa pode ser física. A recompensa do herói aqui do Corra é que ele conseguiu se salvar. Ele recupera a sua vida, né? Ele está prestes a morrer, mas consegue se salvar. Mas pode ter outras recompensas, tipo a mulher que gasta todo o seu dinheiro achando que ia morrer. Qual é a recompensa que ela tem? A recompensa que ela tem é que ela viveu a vida, né? Que ela estava por um caminho onde ela não estava conseguindo viver, conhecer pessoas, ter uma vida feliz. Ela estava dentro de uma caixinha em que ela não conseguia fazer mais nada. E aí a recompensa é essa experiência de vida que faz com que ela equilibre mais. Nem muito trabalhar e nem muito ficar de bobeira, né? E tem o oposto também, que tem a história da formiga, da cigarra e da formiga. Da cigarra que canta o ano inteiro e quando chega um momento difícil, ela não tem comida, só a formiga. Nem por um lado, nem por um outro. Tudo é um equilíbrio. O caminho de volta é o retorno à sua normalidade. Ele volta para aquele universo, só que ele volta transformado, né? A ressurreição do herói e outro teste ao qual... esse aqui é quando o personagem está quase morrendo, aquele momento do Batman, dos heróis, que o inimigo está quase vencendo ele, você pensa, ele vai morrer, e dá alguma lembrança na mente dele, alguma força interior que ele consegue superar, isso é chamado ressurreição. E o regresso com recompensa, é voltar, ele volta e todo mundo, né? Se ele era visto como fracassado, a partir daquele momento, naquela comunidade, ele não é mais um fracassado. Se ele era visto como medroso, naquele momento ele não é mais visto como medroso. Então, existe uma transformação do personagem. Vocês viram esse filme, do Nós, Jordan Peele? Alguém viu esse filme? É o mesmo... Eu vi. Esse aqui é a história do duplo, né? Sim. É um filme meio difícil. Eu não consegui entender muito bem o filme ainda. É um filme cheio de símbolos, né? O Corra é mais palatável, né? É mais simples, você consegue entender. J.P. Lee traz muitas referências de escravidão e tal, mas tem uma relação do duplo, né? Na verdade, ela era uma menina... É um mundo também futuro, né? No futuro, as pessoas tipo estavam... uma realidade paralela. Isso. Eles têm seus opostos, digamos assim, que fica debaixo de um parque de diversões. Submundo, como dizer, né? Um submundo. É. Eles são duplo, né? Parece que nessas sociedades eles criaram um duplo das pessoas, como se fosse uma cópia. Só que essa cópia ela é ruim, né? E ela tenta encontrar a sua, no caso, vamos dizer, sua outra metade, digamos assim, para poder matar e substituir essa pessoa. Sim. Só que não sei se você entendeu, no início da história, quando a menina vai para aquele Casa dos Horrores, do espelho, né? Os espelhos. Ela encontra com uma outra pessoa que é parecida com ela. Elas trocam de lugar. Ela troca, não. Quem era do submundo, ela que era do mundo de cima, ela é trocada e ela fica presa. Quando ela fica presa, ela é a única dentro dos personagens ali que consegue falar, que tem uma outra realidade, ou conhece uma outra realidade, ela planeja tomar o mundo, né? O submundo, eles tomarem a vida real das pessoas. E essa daqui, que era do submundo, ela vive uma transformação. Ela sabe vive uma vida comum. Ela vive uma vida comum, mas ela sabe que existe esse mundo paralelo. Por isso que ela tem medo. O tempo todo ela tem muito medo. Uhum. Bem interessante. É bem complexo mesmo essa história.
Vamos lá pensar no conflito e o protagonista, já estamos finalizando. Então, nas histórias clássicas, o protagonista, o conflito dele maior é com a natureza. Os filmes como Desastres Naturais, ou até mesmo assim, terremotos, história de um prédio que caiu, as pessoas ficam ali soterradas, pode ser uma relação de protagonista e natureza. O maior inimigo dele é a natureza. Ou histórias assim de aventura dentro de um lugar muito frio, né, na neve, um lugar muito quente, que é o vulcão, é uma relação de conflito. Então, o protagonista, o maior conflito dele vem da natureza. O protagonista também tem como seu maior desafio Deus, por exemplo. Ele e a sua fé, né? Tem dificuldade de acreditar em Deus. O filme que tem essa relação protagonista e Deus é o poderoso, né? Que é o Jim Carrey, que fala, ele fica falando mal de Deus, não sei o quê. Ai, que Deus não faz nada, é que você não... Porque tem um dia que ele acorda, tudo dá errado para a vida dele. Desde a hora que ele acorda até na hora que ele vai trabalhar. E ele começa a reclamar e Deus chama ele para conversar. E aí Deus fala assim, você acha que meu trabalho é fácil? Então tá, a partir de agora eu vou te dar os meus poderes. E Deus dá o poder dele de decisão. E ele tem o poder, ele não consegue fazer muita coisa não. Aí ele descobre que são muitos pedidos, são muitas aflições, enfim. Ele, no lugar de Deus, ele não faz um bom trabalho não. Ele faz pior do que Deus, que ele achava que era incompetente, ele não consegue lidar com muita situação. O protagonista e o vilão pode ser uma relação de pessoa, de homem a homem, né? Ele é o mocinho e e o seu maior obstáculo é um vilão. Isso é Homem-Aranha, Batman, Superman, tudo segue nessa mesma. Nas histórias modernas, é o protagonista e a sociedade. Então, o problema do protagonista é com a sociedade. No caso do M8, que é um estudante negro cursando medicina, o maior problema dele é a sociedade, é o preconceito que ele vive. O protagonista é ele mesmo. A história pode ser, o conflito pode ser um conflito interno, que é o Coringa, né? Ele tem um problema psicológico, ele sofre de depressão, ele tem esquizofrenia, ele tem vários problemas. Então, é ele com ele mesmo. O protagonista sem Deus é o protagonista que vive numa relação de fé também. Seria quase a mesma coisa aqui. Só que ele vai buscar outras relações na ciência. Protagonista e tecnologia. E aí são os filmes que falam ou que criticam a tecnologia como exterminador do futuro. No momento, as máquinas vão ser tão poderosas, mas tão poderosas que elas vão tomar o lugar do homem e matar um homem. Então, tem o conflito em Matrix, tem esse conflito também no Exterminador do Futuro. O protagonista é a realidade. É ele tentando se encaixar dentro do universo e que ele não se sente confortável. Um exemplo são as Meninas Malvadas, né? A protagonista, ela é do interior, sempre foi educada em casa, sempre estudou em casa e teve um momento que ela tinha que ir para a escola. E aí, qual é o conflito dela? Viver a realidade de estar dentro de uma escola, que ela nunca esteve dentro de uma escola. Então, ela tem dificuldade com essa realidade que ela está vivendo naquele momento. Protagonista autor é mais difícil ter filmes assim, mas seria ele em constante contraste com quem está escrevendo a sua própria história. Eu não achei nenhum exemplo em relação a isso, não, mas eu sei que tem filmes, é que eu não me lembro aqui em filmes ou alguma história que fale, que tenha mais desenho, mas seria assim, um momento em que tu está escrevendo. Ah, eu já vi, na verdade eu já vi um desenho. É uma história assim, eram dois roteiristas e acho que era até uma história bem infantil. A Asha e a Ursa e o Ursa. É uma menina que tem como um bichinho imaginário um urso. E aí eles resolvem criar uma história. Aí ele vai criando a história, e a história é ele e a menina. Só que ela não concorda com a história. Aí a história passa. Aí ela vai lá, toma dele a história e escreve uma outra história, joga o roteiro dele fora. Aí ele, não gostei do roteiro. Ele vai lá, pega a história e muda de novo. Então a história fica em looping. É eles contando a história deles, mas eles mudando a história o tempo todo para se encaixar. Ok. Vamos agora pensar 11h26. Conseguimos chegar até o final. Ficou claro para vocês, Vitória e Juliana, sobre tipos de conflito?
Sim, pra mim ficou. Tá, ok. Agora vamos fazer um exercício que é o seguinte. Vamos imaginar... Aqui, a Família Addams. Você conhece essa historinha? Alguém já viu Família Addams? Eu já vi o desenho e o filme também. Muito bom, né? Na verdade, é uma galeria de monstros, né? Que eu mostrei lá, né? O Frankenstein, e ele é o vampiro, ela é a Viúva Negra, né? Esse daqui, eu não me lembro, tio Chico é o que mesmo? Ele é o quê? Eu não sei qual é a referência dele, peraí. Frankenstein, tio Chico é assim, meio macabro. Tem a mãozinha, a bruxa. Não, esse aqui que é o psicopata, assim, meio... Enfim, eles têm características muito próximas de monstrinhos, mas eles são super divertidos. Parece nossa família mesmo. É uma crítica à família, né? A família e seus monstrinhos. Pense em vocês duas, no medo. Qual é o medo? Vocês podem também usar o protagonista de vocês, tá? A história que vocês estão trabalhando. Pense no medo. O que você mais teme? Agora você... são 4 linhas só, tá, gente? É um parágrafozinho só. Pense em um personagem vivendo esse medo. Por exemplo, história de abandono. Pô, meu maior medo é eu me perder dos meus pais. Eu vou criar um personagem em que eu sou uma pessoa que se perde. Estou numa viagem, estou numa história, estou assim, num lugar assim, bem cheio, tipo assim, central do Brasil, e eu me perco da minha mãe. E agora? Tá? É uma possibilidade. Aí você começa... Pode falar. O personagem que a gente está criando, eu posso fazer o medo dele para poder criar esse parágrafo? Claro, com certeza. Você pode pensar no qual o medo dele e fazer ele viver esse medo. Qual é o encontro dele com esse medo, né? Ele tem medo de monstro. Aí você pense no momento em que ele vai encontrar com esse monstro. Entendi. O teu personagem é sobre o quê mesmo? Que eu esqueci. Ele é um médico, mas ele tem uma doença. Então, ele tem medo de morrer? Tenho, Não, mas encontra um médico destemido. Tem personagens que não têm medo de morrer, aqueles de ação não têm medo de morrer. Mas eu estou dando exemplo desse, mas ele pode ter outro. Ele pode ter o medo de perder a esposa. Ele pode ter medo entendeu? De fazer uma cirurgia e o maior medo dele é perder o paciente. É um trauma, entendeu? Pode ser. Entendi. Obrigado. Tá bom. Juliana, qual é o seu personagem? O personagem sou eu mesmo, ok? Tá, tudo bem. Aí você cria um medo. Você estava construindo uma história. Era sobre você também? Não. Não. Era sobre o quê? Aquela história que a gente fez na sexta-feira foi a do menino Samuel. Que era sobre o quê mesmo, que eu esqueci? Que ele gostava de cozinhar, mas a família dele não apoiava ele nisso. Sim. Eu estava quase na dúvida se era... Então, esse pode ser um... Você tinha falado, né, que tinha medo de barata, né? Não. Que tinha medo de não conseguir realizar o desejo dele, que é cozinhar, ser um chefe de cozinha. Sim, tá ok. Vamos criar esse medo, então. Eu botei lá no grupo, não sei se você viu, o Ratatouille. Professora, Oi. só mais uma coisinha. Pode ser em primeira pessoa? Pode. As histórias podem ser contadas em primeira pessoa. A Noah Jones, né? A Noah Holmes, por exemplo, ela conta a história em primeira pessoa. Não tem problema em ser em primeira pessoa. Aí, Juliana, eu botei lá do Ratatouille, que é isso. O sonho dele é ser cozinheiro, o ratinho, né? Mas o que a gente mais tem nojo na cozinha? É ser rato, né? Como é que ele vai se tornar? O próprio tipo físico dele impede ele de ser o que ele quer. Tá bom, vamos aqui, são 11h30. Vou aí dar uns 10 minutinhos, tá bom para vocês? 11h42 a gente retorna para ver como é que é esse medo. Tá bom? Tá bom. Oi, pessoal, vamos voltar? Voltei. Voltou. Juliana voltou, Alex voltou. Oi. Tá, só para saber se você voltou. Vamos lá, Vitória. Apresenta aí a sua história. Professora, eu ainda estou finalizando. Ainda tá? Desculpa. Então vou esperar mais uns 5 minutinhos, tá bom? Tá. Vai dar tempo da Juliana também retornar.
Lá retornar, 11h50. Vitória tá aí, só falta a Juliana. Professora, eu acho que a Sara saiu. Eu acho que a conexão dela caiu. Eu tava com problema ela com conexão. Botou alguém. É difícil mesmo, gente. Eu confesso que é bem complicado. 3 horas de aula às vezes fica difícil. Ó. Tá vendo, Juliana? Teve algum problema com a internet. Então, eu estou com você e a Alex. Quem vai ser o primeiro? Vitória? Pode ser Vitória ou pode ser Alex, um dos dois. Tanto faz. Fala você que o do Alex está com um microfone ruim. Eu sou um médico dedicado, porém eu tenho uma doença, mas não é tão grave assim. Eu tenho asma e tenho muito, mas muito medo de morrer sufocado por esquecer minha bombinha. Em um certo dia, eu estava indo para o meu trabalho quando me dei conta que estava ficando sem ar. Freiei o carro rapidamente, abri a mochila para pegar a bombinha, utilizei-a e respirei aliviado e segui para o trabalho. Ok. Bom, conflito, medo, né? E a resolução final. Muito bem, Alex. Eu tava querendo fazer algo que... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tava querendo fazer algo como uma pessoa que possui, tipo, mais fantasioso, de uma maneira mais fantasiosa, é uma pessoa que possui medo dela mesma, e ela fica vendo ela mesma, e é o único medo que ela tem. Tipo, uma pessoa que não tem medo de nada, a não ser só ela. De repente ela pode ter esses filmes existem, assim, de ter um medo interno, dela ficar reprimindo o monstro que ela tem interno, por exemplo, dela ser uma pessoa violenta. Sabe quem reprimia muito medo? É o Hulk. O Hulk, ele não pode ficar com raiva, porque ele sabe que se ele ficar com raiva e se ficar irado, ele solta um monstro que tem dentro dele, ele se transforma, ele vira um monstro muito... Isso é o medo dele mesmo, o que tem dentro dele. Pode ser o medo de ser assassino, o medo de ser violento, o medo de virar um monstro, enfim. E é isso. Como eu coloquei aqui, né, os tipos de conflito. O conflito é o medo, né? O tipo de conflito pode ser o medo da natureza ou o medo dele mesmo. Medo de Deus, né? O grande conflito dele é entender Deus ou acreditar em Deus, ou pode ser sem Deus, né? O grande medo dele é viver uma vida sem nenhuma... Ele perdeu a fé. Sem Deus aqui é uma boa... lembrei agora de uns filmes que acontecem no início. Geralmente é uma morte de um ente muito querido e aquela pessoa perde totalmente a fé. Um filme que fala sobre isso é Os Sinais, que é a história de um homem que ele é pastor, congrega numa cidadezinha, e aí a mulher dele morre. Só que o filme não começa nessa parte, começa na parte em que os alienígenas tomam a Terra. Aí ele fica preso num campo, numa fazenda que ele tem, e ele sabe, e a gente sabe que os alienígenas entrou na cidade pela televisão dele. Então ele conta a história a partir da televisão dele. Ele vê, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo de muito tenebroso na Terra pela televisão. Aí fica ele, a filha, que sofre de asma, e o irmão dele, preso dentro de uma casa, e eles ficam com medo do alienígena vir buscar. Tem um momento que o alienígena não aparece muito, meio que aparece, fica ali numa situação, tentando entrar na casa, E tem um momento, Vitória, que tem a cena da asma. O filho tem asma, ele se esconde dentro do porão para o alienígena não pegá-lo. E aí ele lembra que ele esqueceu da bombinha do filho, que está na parte de cima. E o filho tem uma crise de asma. Não sei se você lembra desse filme. Hã? Deve dar um desespero. Um desespero, porque o menino tem uma crise muito grande de asma, ainda mais que ele está no porão. E essa é uma cena que também ficou está na minha mente. Que ele fica contando assim, conta, filho, tenta respirar com o papai. Aí ele vai acalmando o filho, e o filho vai respirando junto com ele, que é o que o menino consegue sair da crise. Mas o menino meio que quase que sufoca. E ele não tem como sair, porque o alienígena está lá, se ele entrar, mata todo mundo. E é uma escolha muito difícil. Tá vendo? Oi, pode falar. A Júlia colocou o medo dela lá no WhatsApp, no grupo. Ah, tá. Então eu vou ler. Peraí, acho que ela botou em áudio. Ela mandou em áudio. Sem querer, eu não sei. Então, deixa eu falar aqui o meu medo. Vocês estão escutando? O meu medo, eu não consegui
realizar o meu desejo de virar chefe, porque meu pai, ele não deixa eu ser cozinheira. Ela está construindo ainda, depois eu vou dar uma ajuda em relação a isso. Então é isso. Mas o grande conflito dessa história toda dos sinais é que ele perdeu a fé. E aí o mundo está vivendo em uma situação extrema. E a fé nesse momento, vamos dizer, nesse momento de pandemia, poderíamos comparar alienígena com pandemia, porque é quase igual, a gente está preso dentro de casa, não pode sair, seria ter um pouco de fé para que esse momento, que eles consigam superar esse grande conflito que é com os alienígenas. Só que ele não tem mais fé. A mulher dele morreu, ele não tem mais fé. Então, a trajetória dele no final, ele consegue recuperar a fé dele em Deus, apesar dos pesares. Aí ele descobre lá no final que a mulher dele morre empressada numa árvore, né? O carro, quando tem um acidente de carro, ela é projetada para fora, é ele que está dirigindo, então tem uma culpa muito grande dele. Ela é projetada para fora e o carro acaba esmagando ela fica esmagada no meio do sinal. E antes dela morrer, ela fala uma coisa para ele. Não sei o que, ela bate bastante. Quando você vê, você pega o taco e bata forte. E no final, o que ele tem com o alienígena é exatamente isso. Ele lembra de que a mulher dele, na hora da morte, conta que eles iam ter uma grande adversidade, que ele ia precisar muito da coragem. E é aí que ele recupera a fé, porque ele faz exatamente o que a mulher diz para ele fazer. Então, os sinais significa que foi dado para ele um sinal de Deus, que existe Deus. Naquela morte horrível, tudo era plano de Deus. Da morte dela dizer o que tinha que acontecer e lá no futuro aquilo se tornar a solução para a vida dele.